Namastê, capricornianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre julho de 2021. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu tenho feito no canal, tirando 4 cartas. Se houver necessidade de esclarecimento, a gente vai tirar mais. E encerramos com uma carta de conselho do deck do Metatron. Vamos lá. 4 cartas. Oito de emoções, 3 de inspiração, Pagem de inspiração e o 10 de inspiração. Eu vou começar de trás para frente, tá? Eu vou começar pelo 10 de inspiração, o espiritual, e eu vou trazendo cada vez mais para a matéria, tá? E aí eu vou deixar uma pergunta no ar, porque eu não posso taxar de acordo com o que eu tô vendo aqui. É uma pergunta para sua reflexão. Você está se sentindo cansado? Cansaço aqui é uma coisa que eu chamo de cansaço espiritual. É uma coisa que eu chamo assim. Sabe quando você tem aquela síndrome da alma velha? Capricorniano é assim. Quer você seja uma alma velha ou não. Capricorniano é o Benjamin Button, é quem que nasce velho para rejuvenescer. E de tempos em tempos, o capricorniano vê a necessidade de fazer mudanças mais profundas, e vocês já vêm de um processo assim. A gente comenta sempre aquela coisa do Plutão em Capricórnio, tá nos últimos graus de Capricórnio, então tá trabalhando o pessoal do último decanato, enfim. E o trabalho do Plutão é muito lento. E ele é um tanto sorrateiro, assim como o Netuno também, né? Você demora a ver quais são as propostas de mudança. Independente de Plutão, a vida do capricorniano é tomada, né, de períodos em que ele precisa fazer algumas reflexões. Porque se ele fica estacionado num determinado jeito de ser, ele cristaliza. É por isso que é muito comum o capricorniano, né, por conta até do regente Saturno, desenvolver questões de ossos, dentes, juntas, né, por exemplo, artrite, artrose, sabe? Porque a pessoa começa a cristalizar. Ela não se flexibiliza durante a vida. Ela entende que as coisas elas funcionam de um determinado jeito, e se aquele jeito ali é um jeito que dá certo, ela investe naquilo. Só que aqui no caso de julho, para vocês, acompanha essa energia que eu tô chamando de cansaço espiritual, tá? Como eu defino. É quando você acha, vamos, né? Tudo esse meu palavrário todo começou por causa da história de alma velha. Quer você seja uma alma velha ou não, vamos brincar, imaginar, supor que você seja. Quando você já viu de tudo, quando você já se relacionou com todo tipo de gente,
quando você acredita que nada mais vai te surpreender, e não é, num sentido de arrogância, na verdade, você gostaria de ser surpreendido, mas você já conhece tão bem o ser humano que você sabe lá no fundo que talvez essa surpresa não venha, ou ela venha através de certas pessoas e de certas situações, e aí você fica numa busca incessante por um pouco mais de emoção na vida, mas passa por um determinado cansaço que eu não diria que é a noite escura da alma, não é. É algo de uma natureza diferente e que faz parte de quem você é, tem a ver com o seu arquétipo. E você precisa tomar cuidado justamente para você não se tornar uma pessoa seca demais e fria demais. Julho é um momento decisivo nesse sentido. Muitos de vocês já passaram pelas transformações profundas que foram propostas por Plutão, né? Se a gente for pensar em amostra, né? Plutão está de fato nos últimos graus de Capricórnio. Então é uma galera, né? E, vamos dizer assim, estatisticamente pequena, né? Uma amostra pequena. De toda forma, existe aqui um chamado para novidade. E aí eu prefiro também dizer um chamado para inspiração, o nome do naipe. E aliás, vocês tiraram 3 cartas de inspiração, né? Então, de fato, a inspiração é necessária. E a inspiração aqui, né, nesse deck, é fogo, né? Paus. Existe uma conexão do naipe de paus com o espírito, com aquilo que te anima, né? Com a sua chama, tá? Então, sim, de tempos em tempos, o capricorniano ele é tomado por esse cansaço espiritual, tá? Eu tô usando uma metáfora, tá? Ele é tomado por isso. E quando isso acontece, não é para você sofrer ou para você causar sofrimento a alguém, ou para você permitir que isso demore um tempo longo demais, um tempo que não deveria, né, levar. Tudo bem. Aí eu olho página de inspiração no seu mental, né? Vamos trazendo para densidade. O pajem de inspiração, ele é, cara, ele é a antítese, né? Ele é o contrário do 10 de inspiração. Enquanto que aqui, né, alma seca, aqui é uma carta colorida, criativa, com movimento, tem uma promessa, né? Inclusive uma promessa de chuva. Tem uma conexão com a intuição, tem a conexão com a criatividade, tem lá os gatos pretos, tem a mulher ali numa posição engraçada, como se estivesse fazendo balé. Tem uma outra proposta. E, embora sejam cartas opostas, uma está complementando a outra, porque o pajem de inspiração, ele é esse convite para o novo, para o capricorniano ver de uma forma diferente. E para ele não ficar preso nas suas próprias cristalizações. E ele se permitir criar. Talvez coisa que não faça normalmente, tá? Não posso dizer que o clichê do capricorniano é criativo.
Vocês sabem que eu tô fazendo uma leitura geral, eu tenho que trabalhar com os clichês, não adianta, tá? Eu sei que você pode não ser assim, mas você tem toda uma carta natal com várias nuances. Não tem como numa leitura geral eu falar de particularidades, né? Eu vou faço leituras profundas, mas eu vou até onde dá. Então tem esse chamado para um pouco mais de cor na sua vida. Você está precisando, eu diria alegria, mas não é exatamente alegria. Você está precisando de fato de criatividade. E a criatividade, às vezes, ela não necessariamente ela é puramente alegre. A pessoa, por exemplo, ela pode estar num momento assim super melancólico, mas ela, nossa, ela encontra ali um monte de ideias. E ela senta, ela pinta um quadro, ela escreve um livro, ela organiza o projeto de uma empresa, entendeu? Tem vários sentimentos que podem te mobilizar. E aí tem um sentimento de gota d'água, né? A última gota d'água. Porque tem lá esse cansaço espiritual. De quem já viu muita coisa, de quem já viu de tudo. Mas não uma certa arrogância, né? É uma coisa que vai acontecendo naturalmente, mas que você tem que fazer um exercício para não ficar preso em preconceitos. Aí eu vou dar um exemplo pessoal, que é coisa que eu não faço muito aqui no canal. Que estão pedindo para dar, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem do que eu tô falando. E por que eu vou dar um exemplo pessoal? Porque eu tenho lua em Capricórnio. E a minha lua ela é mega importante no mapa. Esse exemplo tem a ver com cinema, tá? Eu sempre fui muito fã de cinema, né? Desde criança. Cinéfila mesmo. De ir toda semana, às vezes... várias vezes por semana, ainda mais jovem, né? E existe um movimento, né? As pessoas, conforme elas vão ficando mais velhas, existe essa estatística, inclusive. As pessoas, quando vão ficando mais velhas, elas vão menos ao cinema. Porque tem outros afazeres. Aí, às vezes, tem filho, aí não tem com o que deixar. Tem uma série de questões. A pessoa vai, né? Deixando de ir, né? Vai cada vez menos. Agora, além da própria crise, né, que o cinema vem enfrentando, existe uma crise criativa que está acontecendo. E quando você é alguém como eu, que você já viu tudo quanto foi história na sua frente, todos os enredos, fica difícil você surpreender essa pessoa, fica difícil você achar graça em alguma coisa nova. Fica difícil você achar graça no que é produzido hoje em dia. E esse exemplo ele não é só exemplo do capricorniano, mas é um exemplo que se encaixa no que eu tô falando para vocês. Tá? Isso não tem a ver com o signo, mas é uma coisa, uma história, né, que ilustra o que eu tô falando. Às vezes eu tenho vontade nossa, eu queria tanto ver um filme, sabe aqueles filmes que questionam todo o teu senso de realidade, que você sai de lá, você está se sentindo outra pessoa, você é uma pessoa diferente depois que você viu aquilo. Você quer ver um filme transformador que te sacode. Aí
Não tem. Não tem, gente. É um ou outro que você escolhe a dedo, porque existem as fórmulas, né? Se passou a ter fórmulas. E as pessoas, elas têm menos acesso a produções que sejam até mais criativas, porque fica uma coisa muito massificada, que depende de toda uma indústria. E aí começa a ficar difícil. Aí qual é a referência que você tem? O passado. A mesma coisa se aplica à música. As pessoas têm uma tendência de preferir determinadas músicas de uma época e preferir músicas quando elas eram jovens. Isso acontece. Isso acontece. E você tem que se colocar aqui no Página de Inspiração. Você tem que se colocar num lugar em que você acessa de novo a curiosidade da juventude. E às vezes, quando você acessa isso, independente do que está acontecendo do lado de fora, você encontra aquilo que você quer, como se fosse uma seta. Aí você é orientado para um filme que vai te sacudir. Você é orientado você vai descobrir uma banda nova que você nunca tinha ouvido falar e é atual e não tem nenhuma conexão com o seu passado, e você ouve aquilo e você sente, isso aqui, essas pessoas aqui, esses artistas aqui, eles estão mexendo comigo, eles estão me entendendo. Só que conforme o tempo vai passando, e o tempo é algo muito, saturnino, conforme o tempo vai passando, mais você tem que fazer um esforço para entrar no Página de Inspiração. Porque eu vou dizer uma coisa dura para alguns, mas que no caso de vocês deveriam saber isso, de trás para frente. Não dá para você ser jovem para sempre. Você não vai ser jovem para sempre. E você deveria saber disso. Tudo bem que o capricorniano, ele faz o contrário, mas eu tô dizendo assim, cronologicamente falando, você não vai ser jovem para sempre. E não tem como você tirar a tua referência de passado. O que você faz é procurar uma atualização, procurar manter a tua mente jovem, o teu espírito jovem. É um exercício que você faz. E vocês estão precisando desse exercício para sair desse cansaço, para recuperar um mínimo de curiosidade pela vida. E aí eu até entendo de onde que está vindo isso. Porque, de fato, a gente não está lá muito criativo, a gente não está lá muito inspirado. Estão acontecendo muitas coisas estranhas e questionáveis e que estão colocando as pessoas acuadas. Aí como é que vai chegar uma doida aqui? Não, vocês têm que ser criativos, vocês têm que ser alegres e coisa e tal. Pois é. Tanto que eu não botei nem tanto gás na alegria, eu botei na criatividade. Porque a criatividade, ela se alimenta de praticamente todo espectro dos sentimentos. Quando você está com raiva, você é criativo. Quando você está melancólico, você é criativo. Quando você está alegre, quando você está apaixonado. Eu acho que não dá para ser criativo só quando você está no medo e na ansiedade. Tirando isso, você pode usar toda a escala de Hawkins lá para você acessar a sua criatividade e você deixar de sentir esse cansaço. Fora que a criatividade, ela pode ser acessada em qualquer profissão. Você não precisa ser o suposto criativo para você acessar isso.
E a mente, ela tá precisando disso. É como se ela estivesse querendo jogar um jogo com você, né? E aí, eu ia falar xadrez, mas aí depois eu vi que tem dominóis aqui, nessa carta, no 3 de inspiração. E é interessante que são aqueles dominóis, né, caindo, né? Basta você dar um peteleco em um que todos os outros vão cair e vão formar uma determinada figura. E aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, tem um portal, né? Então tem um portal que vai ser cruzado, está sendo cruzado. Aí eu tô trazendo ainda mais para a densidade, porque agora eu vou falar das emoções. O 3 de fogo, ele é uma carta que coloca a pessoa em contato com tudo aquilo que afeta. Você pode, inclusive, dentro dessa vibração, conhecer novas pessoas, né? Fazer outros contatos, fazer novas amizades. É uma carta que está muito ligada, né, a quem você consegue inspirar e quem é que te inspira. Então você vai precisar, para ter esse fôlego, né, para conseguir sair desse lugar de incômodo, você vai ter que acessar outras pessoas. Você vai ter que atravessar certos portais, porque você vai ter que entrar em contato. Você vai ter que estar em contato com gente. E eu tô ignorando totalmente, vocês sabem o que, né? Você vai ter que estar em contato. Realmente atravessar um portal. E aqui tem essa dica do jogo, de você levar diversão, né? De você levar alguma coisa que saia do cotidiano, inclusive do seu. Você acessar um outro lugar. Um exemplo. Há quanto tempo você não joga um jogo, né? Há quanto tempo você não faz uma noite de jogos entre amigos? Há quanto tempo... Não tô falando do pessoal que é gamer, não, porque hoje é uma exceção à regra. Há quanto tempo que você não acessa esse lugar? Que não é um lugar também muito próprio do capricorniano clássico, né? Então tem uma necessidade de atravessar essas camadas de resistência para chegar até o outro. E esse outro, ele pode estar mais próximo do que você imagina. Você pode estar achando que as pessoas, elas estão muito distantes, que elas estão distantes assim no geral, né? Não necessariamente só com relação a você. Mas você já parou para pensar que talvez, eu vejo duas possibilidades mais como é que eu vou dizer? Mais presentes aqui, né, em termos numéricos, né, porque eu tô lendo para muitas pessoas. Uma delas você pode estar tão cansado e transmitindo tanto cansaço que as pessoas não querem a sua companhia. Você virou uma pessoa chata. Número 1. E não tô falando isso de boa, tá? Não tô falando pra criticar. E a segunda coisa, o contrário. Você até está procurando as pessoas, mas são as pessoas que estão reagindo a você dessa forma. Elas é que estão fechadas nos seus mundos, cristalizadas, sejam elas capricornianas ou não.
estão ali cristalizadas e coisa e tal. E pode ser que você esteja passando por um momento em que você está testemunhando a tal da separação por frequências. Ela está acontecendo. Tem pessoas que vão sumir da sua vida. Sabe o que é sumir? Sumir. Ah, mas cadê fulano? Fulano morreu? Não, fulano não morreu. Ele passou por um portal. Aqui tem outro portal, que é até mais na cara do que o outro, né? O 8 de emoções. Aí a mulher ali sozinha, num deserto, ela vai cruzar esse portal. O que tem do outro lado do portal? Não sabemos. E aí eu tô aqui me debatendo para entender se eu tiro outra carta ou não. Eu acho que eu vou tirar. Eles estão pedindo para tirar. Por quê? Eles estão dizendo que... Ó, estão falando assim, tem gente que vai ficar ansiosa para saber o que tá do outro lado. Tá, vamos lá. Então você tá lá, né? Ah, meu Deus, eu vou ficar só. Eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais colegas. Meu irmão, isso está acontecendo com todo mundo. Vamos dizer assim, um efeito colateral da transição planetária. As pessoas estão se separando por frequência, só vai ficar na sua vida quem tem a sua frequência. Quem não tiver vai sumir. Quando eu falo sumir, é sumir mesmo. E às vezes sem nenhum motivo. Ou pelo menos nenhum motivo aparente, né? Porque, enfim, tem certas pessoas que não se tocam, né? E aí podem acusar você, né, do 10 de inspiração. Tanto faz uma coisa ou outra. Você ser o causador, você estar provocando o seu próprio cansaço ou você ser vítima dele. Tanto faz. Tudo isso vem para levar você, para desafiar você a cruzar um portal. E é um portal onde certamente vai haver mais emoção. É o 8 de emoções, né? Vai estar mais interessante do que o lugar onde você está agora. E você só precisa de coragem para atravessar. Então vamos lá, vamos entrar na brincadeira. O que tem do outro lado do portal? Muito mais divertido, ó, o Cavaleiro de Vozes, o cavalo alado, né? Então ali do outro lado tá um mundo de sonho, um mundo de possibilidades, um mundo mais leve, um mundo mais luminoso, onde você tem a sua voz e onde você tem contato com quem você é verdadeiramente. Você não vai precisar se preocupar se os outros estão entendendo o teu cansaço ou não. Você vai querer, falando em bom português, que eles se lixem. Você não vai estar preocupado com isso. Você não vai estar preocupado com ter que traduzir para os outros o que você está sentindo. Você vai ser. Então entendam uma coisa, esse movimento todo aqui, desde que eu comecei a leitura, tem um convite para você atravessar um portal. E essa ideia, ela vai ser cada vez mais real para as pessoas. Acostumem-se com a ideia, tá? Escutem o que eu tô falando. Por enquanto, estamos trabalhando com algo metafórico somente, tá? É você estar num outro patamar da sua vida.
Você se desafiar a entrar num desconhecido, né? E aí, né, não à toa, nada no tarô é à toa, né? A gente tem círculos aqui, né, nas duas cartas, certo? Atravessou o portal, né? O que tem ali do outro lado? Algo muito mais divertido, concordam? Então, você só vai precisar ter coragem. Coragem para saltar. Tem um salto de fé. É um salto quântico que você tem que dar. E esse salto, ele começa a partir do momento em que você se permite ser mais criativo. Acabou, simples assim. Criativo em tudo que você for fazer, em todas as áreas da sua vida, tá? Não tem relação com uma área somente. Toda vez que você se desafiar, você vai estar um pouquinho mais do outro lado, até que você sente que, uou, eu criei uma outra realidade para minha vida. Cara, eu não imaginava que isso era possível. Cara, eu não imaginava que, nossa, que eu poderia ter essa criatividade toda. Eu imaginava que não tinha mais nada para eu ver. Eu imaginava que eu não ia me surpreender com mais nada, mas olha lá, eu me surpreendi de novo. E isso muda tudo. É mais luz, é mais consciência, mais possibilidades. E por que não dizer também voos mais altos? Porque vocês se conectam com essa coisa das alturas, né? Voos mais altos. E mais permissão, e mais convite, e pessoas mais interessantes. Tá entendendo que você dá start num outro movimento? E aí você sai de um marasmo, de uma mesmice, enfim, que talvez não tenha sido nem você que tenha se colocado nisso, mas simplesmente aconteceu, né? Não fica também se botando muita culpa, ai meu Deus, não, fui eu, não. Aconteceu. E aí o que te cabe agora? Sair. Simples assim. Sem dramas, sem traumas. Simplesmente atravessar o portal. Vocês tiraram a carta dos limites, que é uma carta que sai bastante para vocês. E a carta dos limites aqui, como a gente está falando de portal, né? Ela é um portal, certo? E você tem a chave. E quando você cruza o portal, tem lá atrás um mundo muito mais interessante. Agora, essa questão dos limites, ela é uma questão muito valiosa para o capricorniano, para todo mundo que tem Saturno forte no mapa, porque tem essa questão, né, do cada um no seu quadrado. E você saber exatamente quando que você vai dar basta numa situação, quando que você vai falar não para uma pessoa, por exemplo. Só que aqui é o seguinte, você vai falar não para a sensação, para o cansaço. Não necessariamente eu vejo isso relacionado a uma pessoa, nem a você. É aquilo que eu falei, aconteceu. Pode ter conexão com alguém? Pode, mas eu não estou vendo nenhuma indicação direta disso. Você estar cansado de pessoas específicas? Não, eu acho que é mais filosófico do que isso, até porque está acontecendo com mais pessoas, isso não é só do capricorniano.
Mas aí no caso de vocês, como lidar com isso, né? Colocando uma barreira, tá? O que eu acho que é mais saudável? Uma barreira de proteção, pode ser assim? Para você não ser invadido energeticamente por alguém, por exemplo, para você não ser drenado energeticamente por alguém, porque o cruzar o portal ele vai acontecer de qualquer forma. Fica mais fácil se você contribui com o processo, é o que está sendo pedido, né? Vai sair, vai partir de você, você vai fazer. Não tem ninguém que vai pegar a tua mão e vai te levar para fazer, é você quem vai fazer. E você tem a chave, né? Então, cabe a você, a chave tá aí, tá entregue. Então, você simplesmente vai atravessar e tem algo muito mais promissor e muito interessante que nada por acaso. A gente tem, não sei se vocês vão enxergar, atrás desse círculo tem os raios do sol, né? Aqui também, tá? Então aquilo, mais luz, mais consciência, mais alegria, mais abertura, mais afeto, mais emoção, né? Mais calor. Você tá indo para um espaço de mais percepção, mas isso significa que você tem que entrar num desconhecido. E aqui para mim, mesmo que você tenha a chave, que a chave tenha sido dada para você, não tem como você ter 100% de certeza do que você vai encontrar lá no portal se você não gira a chave, se você não passa, né? Você tem que passar para você conseguir saber. Mas a gente não fez a brincadeira? O que vai ter lá do outro lado? Cavaleiro de Vozes. Eu acho super divertido, não sei você. Eu iria. Eu vou. Entendeu? Cara, não tem comparação, entendeu? Não tem comparação. Então, quer dizer, você tá com a chave na mão e você vai fazer uma ação simples. Eu vou me permitir entrar um pouco no desconhecido. Por que eu tenho que achar que o desconhecido é sempre ruim? Tira qualquer referência do passado. Você pode ter referências que te dão, né, uma ilusão de razão, né? Sai do passado. Por que tem que ser sempre negativo? Não faz sentido, tá? Então é só cruzar. Eu vou ficando por aqui, agradeço aos capricornianos que ficaram até o final. Curtiu? Deixa o seu like, comenta, compartilha, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho. Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Arro!